Abra comigo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha o que o texto fala em versículo 1. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E João 10,10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vou ler de novo. O ladrão vem somente, você pode falar somente? Somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Satanás só vem para uma coisa: matar, roubar e destruir. Essa é a única razão pela qual ele se manifesta. É a única razão porque ele aparece, porque ele possui, porque ele oprime. Então, a gente tem que começar a entender que toda vez que existe ação maligna, a ação maligna não tem como fim tirar o teu sono. Fiquei sem sono porque Satanás está atrapalhando meu sono, está me dando... Satanás está me dando sonhos e pesadelos. Não. Toda vez que ele aparece, ele não vem para te dar pesadelo e para tirar o teu sono. Ele vem para te matar, para te roubar ou para te destruir. Porque a palavra fala, ele vem somente. A única coisa que ele sabe fazer é isso. Quando ele aparece no jardim, para Eva, ele não vem querer só mentir. Embora o modus operandi com que ele faz isso é mentindo. Ele aparece no jardim, ele se manifesta na vida de alguém para matar, para roubar ou para destruir. Ele não quer tirar o teu sono, ele quer acabar com a tua vida. Pastor, estou com medo. Que artilharia pesada, pastor. O que eu fiz para ele vir para cima de mim assim? Você tem que entender, veja, o inimigo ele te ataca no nível que ele te enxerga. Eu vou repetir isso. Ele vai atacar e ele vai armar coisas contra você porque ele te enxerga num nível. Só que você vai reagir no nível que você se enxerga. E sabia que aquilo que o diabo, quando te olha, enxerga, é diferente de como você se enxerga? Se a luta está grande, indica que o inimigo te considera mais perigoso do que você se reconhece. Que isso, pastor? De onde veio essa luta? Por que uma luta tão grande? Por que uma investida tão grande do meu inimigo? É porque ele não vê você na posição que você está hoje. Ele vê você no potencial que você vai estar amanhã. Talvez você venha se proteger e queira se armar baseado na tua situação, mas ele te ataca baseado na tua posição, porque quando ele olha o sangue que está em cima de você, ele vê uma posição de glória, uma posição de honra. Então todo o ataque do inimigo não é baseado na tua situação atual, é como ele te enxerga no teu futuro. Meu Deus. Então ele não olha para o teu hoje, ele olha para o teu amanhã e o que você é capaz de fazer. Por isso que você vive grandes guerras, porque ele não vai te atacar baseado nas circunstâncias presentes, ele te ataca baseado nas circunstâncias do seu potencial futuro. Isso aqui é tão maravilhoso que a gente vê quando Jesus nasce. Um anjo primeiro fala para Maria, depois fala para José. E num sonho um anjo aparece para José e fala: José, vão querer matar essa criança. Faz o seguinte, foge, vai pelo Egito, porque vai ter um rei que vai chamar um censo para querer tentar identificar quem é o Messias que está vindo e vai querer acabar com a vida dele. A minha pergunta para você é: o que um bebê é capaz de fazer? Por que um reinado e um rei vem um bebê, tamanha ameaça e tamanho perigo?
Porque Satanás, quando olha para um bebê, ele não vê um bebê. Um humano vê uma criança, mas Satanás vê um Cristo. Então toda vez que ele quer atacar alguém, ele não te vê na condição que você está hoje. Ele sabe o teu potencial, o que vai acontecer lá na frente. Então ele move céus e terra para tentar acabar com a vida de uma criança. Você está entendendo? Ele não está vendo você hoje não, pastor, hoje eu estou fraquinho, pastor, minha fé está lá embaixo. Mas ele sabe o tamanho que a tua fé pode chegar. Ele sabe o que Deus pode fazer através da tua vida. Ele sabe a unção, ele sabe o chamado. Ele sabe o que Deus derramou sobre você. Então ele não te ataca para você ter medo dele. Ele te ataca porque ele tem medo daquilo que Deus pode fazer através de você. O ataque do inimigo é um sinal que você tem um futuro brilhante. O ataque do inimigo é um sinal que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Então, o que te separa do que você vive hoje, das grandes coisas que Deus vai fazer, geralmente é isso. A Bíblia vai falar, olha, bem-aventurados são vocês, que são perseguidos em meu nome. Bem-aventurados são vocês, quando caluniam vocês, quando querem matar vocês, quando correm atrás de vocês. Por quê? Porque toda vez que o diabo quer investir contra a minha vida, é porque tem algo grande da parte de Deus para acontecer. Eu sempre falo isso para minha mãe. Eu falei, mãe, tu me deu videogame e falava que era para eu estudar, mas eu aprendo muito com videogame. Quando eu jogo Mario, chego no Bowser, é o chefão. Toda vez que tem um super chefão, quer dizer que eu vou passar de nível, que eu vou passar de fase. Na vida é assim. Quem é que está enfrentando uma grande luta, um grande ataque, algo que você nunca viveu antes? Deus está prestes a fazer grandes coisas e coisas extraordinárias através desse levante. Mas a gente estranha, por que o ataque é tão forte? É porque o diabo te enxerga assim. Às vezes nem a gente reconhece aquilo que o diabo está vendo na nossa vida. Então veja, ele quer atacar a gente, não porque a gente prega bem, porque a gente é bonitinho, mas ele quer arrancar o propósito. Ele quer parar a atividade que Deus quer fazer na nossa vida. A gente tem que entender isso. Lembra? Quando Jesus acalma o mar, naquele episódio que ele está dormindo a bordo, acordam ele acalma o mar, e ele chega em Gadara, tem um rapaz possesso por uma legião, 6.000 demônios. A legião, quando Jesus pisa, a legião vem até ele e fala, o que queres comigo? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. E aí Jesus fala, qual é o teu nome? Ele, legião, porque nós somos muitos. Aí a legião fala assim, pode me expulsar, mas não me tira da região. O demônio não quer te possuir só para te possuir, não. O demônio quer acabar com tudo que está ao seu redor. Por isso que ele fala, não, o meu problema não é o Chiquinho não, pode me tirar do Chiquinho, da Francisquinha, só me deixa aqui nessa região, que eu quero fazer um estrago. O meu trabalho é muito maior do que a vida dele, meu trabalho é muito maior do que o propósito, mas eu vou querer primeiro acabar com o propósito dele. Quando você tem um grande propósito que impacta todos ao seu redor, te prepara, vai vir ataque do teu inimigo, mas maior é o que está com você do que aquele que está com o mundo. Jesus nasce e existe uma tentativa de ataque quando ele ainda é bebê. Depois não existe nenhum registro, pelo menos na Bíblia, de atividade satânica para parar a vida de Jesus e o seu ministério, até o dia que ele é identificado pelo Pai e é dito a seu propósito e a sua postura. Quando ele vai descer nas águas, ele desce nas águas, o Pai, o Deus Pai do céu fala, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, quando o propósito e a identidade dele são revelados, o seu inimigo também. O diabo não fez nada com Jesus, até Deus falar, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Eu vou usar esse rapaz. Você tem um grande ministério. Então entende, toda vez que o propósito de Deus é revelado na tua vida, o diabo vai querer suspender aquilo que Deus tem falado ao teu respeito. Então toda vez que Deus tem um grande propósito, o diabo se levanta. Pastor, do nada, eu estava uns 5 anos, nada aconteceu, pai. Do nada, pastor, vem um ataque, te prepara. Deus tem um propósito nesse tempo para a tua vida, senão Satanás não estaria atacando alguém que não tem um grande propósito. Pode ter certeza que ele ouviu alguma coisa sendo dita da parte de Deus sobre a tua vida. Só que ele vai atacar na área que você é vulnerável. O diabo vai te atacar na área que você é fraco, na área que você está descoberto. Jesus foi e jejuou no deserto. Quando o seu inimigo aparece, onde é que Satanás ataca Jesus? Na área onde ele está enfraquecido, na área onde ele está vulnerável, na área onde ele está
descoberto. Isso, eu acho interessante. Paulo está escrevendo aos Efésios porque esse povo em Éfeso são novos convertidos, são novos crentes. Irmão, ele já apresenta guerra espiritual pesada para novos crentes. Isso aqui é interessante, porque ele está falando, deixa eu deixar claro para você, está começando no Evangelho, aceitou Jesus, deixa eu deixar claro algo para você, não é uma vida fácil não, existe um inimigo invisível que quer acabar com o propósito de Deus na tua vida. Então desde o início você precisa saber que existe uma guerra contra o propósito da tua vida, mas Deus te deu armas e você precisa entender e aprender quais são essas armas. Porque muitas vezes novos convertidos deslizam para a vida anterior, porque falta de nós franqueza e clareza em dizer a verdade. Vem aqui aceitar Jesus, que quando você aceita nada acontece, Deus te protege, a vida anda de glória em glória, de vitória em vitória. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você aceita Jesus, você está declarando uma guerra contra o inferno, contra Satanás, contra as hostes malignas, contra os principados, contra potestades. Para muita gente, o dia que eles aceitaram Jesus, foi o dia que começou muita tormenta na vida deles. E eu não estou falando isso para você ficar com medo de aceitar Jesus não, porque se você não aceita, você já está vivendo sob a influência do seu inimigo. Mas você quebra, você sai desse sistema e fala, eu quero servir ao Senhor e eu vou entrar em guerra contra os meus inimigos. Então quando eu aceito a Jesus, eu entro numa guerra, mas esse Jesus também me dá armas para eu ser vitorioso nessa guerra. Aí é por isso que ele vai falar isso. Portanto, meus irmãos, coloquem, se vistam com toda a armadura. Eu vou dar uma dica para vocês, crentes em Éfeso e crentes em São José dos Campos. Existe um armamento, existe uma vestimenta para a guerra. Coloque, porque se você estiver vestido dela, independente de quando começar a guerra e de onde vir a guerra, você estará protegido. Você viu o que aconteceu no Ramá? Por quê? O que o pessoal está debatendo hoje é como é que o exército, a inteligência de Israel nunca preveu o que ia acontecer. Se você está vestido com a armadura de Deus, meu amigo, você não precisa nem prever. De onde vier o ataque, você tem defesa. E é isso que ele está escrevendo aqui. Só que ele está falando ei, coloquem aqui, revesti-vos de toda a armadura. Deus não coloca por você, é você que tem que vestir. Mas eu aceitei a Jesus. Não. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas a armadura não é Deus que vai colocar em você. Ele pode até prover para você, mas é você que vai ter que vestir. Você vai ter que fazer alguma coisa para pegar o que Deus já te entregou e aplicar na sua vida. Por exemplo, deixa eu fazer aqui uma equivalência. É por isso que a gente, quando está na igreja, quando a gente vê alguém enfermo, alguém endemoniado, nós oramos e nós clamamos o sangue de Jesus. Por quê? Porque eu estou aplicando e vestindo o que Jesus já me deu. Ele deu sangue e eu apliquei o sangue. Essa frase verbal ela é equivalente com a instrução que Moisés deu ao povo de Israel quando estava ainda no Egito. Lembra? A última praga, a praga do anjo da morte. Ele falou, olha, vai ter um anjo que vai sair atacando e tirando o primogênito de todas as famílias. Mas aquele que pegar e aplicar o sangue de Jesus nos umbrais da porta, o anjo da morte, o anjo que quer matar, o anjo que quer atacar, vai olhar para o sangue e vai embora. Então pega o sangue e aplica o sangue, porque quando você se veste, o inimigo vai querer até te matar, mas vai ver que você está com defesa. O sangue de Jesus está na sua vida. Deus já deu a armadura, crente. Coloca ela, aplica ela, vista ela. Deus já deu o sangue, mas está esperando você aplicar ele na sua vida. Aleluia. É a gente que aplica, é a gente que faz, é a gente que toma a atitude. E ele fala, olha, vista toda a armadura de Deus. Não é parte da armadura, é toda. Onde você está despido, você estará exposto. Onde você não colocou, vai estar à vista. Onde você está despido, estará exposto. E onde você não cobriu, o inimigo já descobriu. E porque você não vestiu, é naquele lugar que ele vai investir. Ele vai olhar, onde é que ele está fraco?
Quanto tempo que Jesus está no deserto? Ele não está comendo nada não? Ok, então ele está descoberto nessa área. Ele está vulnerável nessa área. Eu vou atacar onde ele está exposto. Eu vou investir onde ele não se vestiu. Então, o local que eu não estou coberto e protegido na minha vida é onde o diabo vai atacar. Por isso que Paulo fala, coloca toda a armadura. Toda. O teu inimigo vai atrás da tua vulnerabilidade. O teu inimigo vai atrás daquilo que você não se protegeu. O teu inimigo vai atrás daquilo que você não está guardado. E é interessante que ele chega com Jesus e vai direto endereçando a fome de Jesus, que não comia por 40 dias. Então, se tu é o Filho de Deus, pega essa pedra e transforma ela em pão. Nem só de pão viverá um homem. E daqui a pouco ele levava no pináculo do templo, depois ele levava no local alto e apresentava tudo. Sabe o que eu acho engraçado? É que ele, talvez, aparentemente, olhou em Jesus e viu uma área onde Jesus estava enfraquecido. Mas mal ele sabia que Jesus já estava revestido e vestido com toda a armadura. Porque toda vez que ele vinha atacar, Jesus falava, ei, está escrito, ei, está escrito, ei, está escrito, deixa eu colocar minha katana, deixa eu colocar minha espada, deixa eu colocar minha palavra em época. Você vem me atacando na minha vulnerabilidade, mas mal você sabe que eu já tenho a espada do Espírito. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, aleluia. Então, crente, igreja, veste toda a armadura. Pastor, por que toda? Porque existe uma guerra. Se a gente saísse daqui, começasse no zap as mensagens, redes sociais, ei, o Brasil está em guerra, o que você faria? Estão atacando-os com bomba o Brasil, o que você faria? Você buscaria um local para se defender, para se proteger. Você não ficaria em locais expostos para ser um alvo fácil do ataque. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos em guerra. Existe uma guerra. Não é aquela guerra não que vocês estão vendo de guerrilha, de bomba, de domo de ferro. Não, não. É uma guerra espiritual que é mais real do que esta guerra. É uma guerra não na horizontal, é uma guerra na vertical. Porque na horizontal, você já viu, se você ler o texto de Efésios, ele vai falar assim, olha, a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Para descrever a guerra física e terrena, ele fala um inimigo, carne e sangue. Mas na hora de descrever a guerra e os inimigos na região celestial, cita pelo menos 4. Principados, potestades, demônios, hostes malignas nas regiões celestiais. Você entende que seus grandes inimigos não estão aqui na vertical, estão na horizontal. Igreja, existe uma guerra. O grande problema é que nós não estamos atentos a essa guerra. E é aí que mora o perigo. Sua falta de conhecimento sobre a guerra é o que abre o seu território para você ser atacado. A Bíblia, em Salmo, vai falar assim, eles nada sabem e nada entendem. Eles andam em trevas. E os fundamentos da terra estão em vacilo, estão tremendo, não é firme. Por quê? Porque eles estão em trevas. Por que eles estão em trevas? Porque nada sabem e nada entendem. Treva aqui não aponta para inferno. Treva aqui não aponta para pecado. Treva aqui aponta para ignorância. Quando eu sou ignorante acerca de algo, eu estou vivendo em treva. Quando eu não sei que existe uma guerra espiritual, eu estou na treva. E o teu inimigo é chamado de príncipe das trevas. Ele reina na tua ignorância. Ele cresce e se alimenta sobre aquilo que você não sabe a respeito dele. Tem muita gente que entra na igreja e não sabe nada da guerra espiritual que está acontecendo. É por causa disso que o diabo ganha espaço na tua vida e espaço na sociedade. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja local. Em Gênesis ele é uma serpente, em Apocalipse ele é um dragão, porque ele cresce se alimentando da sua ignorância. Igreja, existe uma guerra. E o apóstolo Paulo vai falar, coloca toda a armadura. Entra com todo o armamento. Não fique descoberto. E ele vai citar, quais são as armaduras da igreja? Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandália do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Preste atenção para isso. Existem 6 armas na armadura, 5 são de defesa e só uma de ataque. Por que só uma de ataque? Porque a arma de ataque é a Bíblia. Eu não preciso de nenhuma outra. É
essa arma, ela faz tanto estrago, que Deus falou assim, eu não me preocupo em dar nenhuma outra arma, se você souber usar bem a espada, a palavra, Satanás não consegue, os seus intentos não consegue te levar para o pecado, não consegue te fazer ajoelhar, não consegue te fazer transformar pedra em pão, não consegue mentir para você, se você sabe manusear. Essa arma faz um estrago. E nós, como crentes pentecostais, fala a verdade, pensa no povo que sabe usar bem a espada, pensa no povo que sabe pregar bem. Eu falo isso, eu convivo com muitos pastores, todos eles falam, rapaz, a escola pentecostal da Assembleia de Deus é boa de pregador, né? Os caras vêm no púlpito, pega aqui, abre um texto, vem para um texto, vem e aplica, é uma glória, amém, glória a Deus. Só que veja, a espada é o último elemento na lista, citado por Paulo em Efésios. Por quê? Porque ele fala assim, ó, use a espada, mas antes de você aprender e querer manusear ela, coloque todas as defesas em lugar. Porque se você sabe usar bem a espada, você vai atacar o seu inimigo. Mas não se engane, ele vai retaliar. E a minha pergunta é, você vai ter defesa quando ele retaliar? Pastor, mas eu leio a Bíblia. Amém. Pastor, mas eu prego muito. Amém. Pastor, mas eu canto muito. Além. Pastor, quando eu ministro, vira o culto. Amém. Mas não adianta manusear bem a palavra se você não tem defesa. Para mim, um dos ditados mais errados que existe é aquele: a melhor defesa é o ataque. Não é. A melhor defesa é a defesa, senão não precisaria ter defesa. Existem armas de defesa e existem armas de ataque. Se a gente não está com a defesa em dia, nós somos humilhados. Lá em Atos vai falar de um grupo de homens que encontram um endemoniado. E esse grupo de homens, pensa nos caras que são do reteté, são os caras que gostam de vigília, são os caras que usam o suspensório, kit profeta. Pensa nos caras que se dá glória a Deus, aleluia. Os caras sabem fazer um negócio, sabem pular, sabem sapatear. E o texto fala que quando eles encontram esse endemoniado, está na ponta da língua, sai em nome do Jesus de Paulo, sai não sei o quê. Eles sabem pregar muito bem, eles entendem muito bem a cartilha, eles usam muito bem o jargão para expulsar um demônio, para dar glória a Deus, para virar o culto. O texto fala, um grupo de homens encontra um demoniado e começa, sai em nome de Jesus de Paulo, porque eu não sei o quê, eu te amarro, eu pego, eu venho, dá. Resultado, usaram muito bem a espada, usaram e citaram a palavra. Mas o texto fala assim, ó, que um endemoniado olhou para eles e falou, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo e vocês quem são. Resultado, um endemoniado deu uma coça em todo esse grupo de homens. E o texto fala que eles ficaram feridos e pelados, foram machucados e humilhados, ficaram com hematomas e sem roupa, despidos. A condição física demonstrou a condição espiritual. Estavam despidos e expostos das armaduras de defesa no mundo espiritual e acabaram ficando humilhados e despidos na vida física. Meu irmão, você não tem ideia como o mundo espiritual, ele é mais vivo, mais eficaz do que o mundo físico, e tudo aquilo que acontece no mundo espiritual, de alguma forma vai se manifestar no mundo físico. Antes de querer subir num púlpito de pregar, antes de querer ter muitos seguidores, antes de querer entregar a revelação, e Deus dá esses dons, mas o que a gente está falando é, isso é a palavra, isso é uma espada. Antes de você querer manusear uma arma de ataque, você tem que preparar as suas defesas. Meu Deus, porque tem muita gente que está usando a espada, mas está com o peito aberto. Tem muita gente aplicando bem a espada com as costas à mostra, com o pé sem proteção no chão. Gente que prega, gente que canta, mas não aguenta nenhum contra-ataque. Gente que luta para ser pastor, para ter carteirinha, para sentar no púlpito, mas quando vem o primeiro ataque, ele não aguenta. A vida não é feita só de pregação, não. E eu falo isso. As pessoas, pastor, como é bom, né? Pregar, louvar. Eu falei, olha, pregação é ponta de iceberg para pastor. Isso aqui que a gente está fazendo é 10% do exercício pastoral. E é a melhor parte do exercício pastoral. Tem muita gente que me questiona, fala, pastor, como é que o senhor aguenta ficar um dia inteiro? Hoje cheguei de manhã, não deu nem para em casa trocar de roupa, tomar um banho. Como fala minha esposa, passei um Desodorex e estou pregando aqui, acreditando e indo. Como é que o senhor aguenta ficar um dia inteiro trabalhando e à noite ainda pregar? Eu falei, não, querido, é o contrário.
Eu só aguento trabalhar o dia inteiro porque à noite eu vou pregar. Porque pregação não é obrigação de pastor, é diversão de pastor. Eu adoro estar no púlpito, só que isso aqui eu vou falar para você, para mim é a parte mais tranquila do pastorado. E é a parte que eu mais gosto. Se eu pudesse, eu falava, pastor Marcos Oliveira, pega aqui os pepinos, resolve tudo. Eu só vou ficar aqui, eu só quero pregar. Não, é aquilo que me dá defesa. Para eu subir aqui e poder atacar. Aqui eu estou pregando, estou usando bem e manuseando a minha espada. Só que para eu manusear a minha espada, antes de subir nesse púlpito eu preciso ter proteção. Porque se eu não tenho proteção, eu não vou ter verdade quando eu prego. Porque o cinturão da verdade não é isso? Não adianta. Veja, o cinturão da verdade é aquele que pega a armadura e cola no meu corpo. E todas as armas ficam penduradas nela. Se eu não tiver verdade, quando eu for tirar a minha espada, ela não está lá. Porque eu não tenho cinturão. Se eu não pregar com verdade, se eu não viver com verdade, se eu não for crente de verdade, eu vou subir aqui e a minha espada não vai ter eficácia. Aleluia. Antes de subir num púlpito, prepare-se as defesas, porque quando você prega, quando você canta, quando você testemunha, quando você louva, quando você ministra, você está usando a sua espada, você está atacando as forças do inimigo, mas vai ter retaliação, meu irmão. Aleluia. Então, por que tem muito pregador com problema? Porque manuseiam bem a espada, mas não vestiram os equipamentos de defesa. Igreja, está na hora da gente entender como nós temos que nos defender. Por isso que Paulo vai citando todos. Os 5 primeiros são equipamentos de defesa. Por último, ele fala, já está com a defesa em dia? Já está todo cobertinho? Já está todo preparado, já está todo blindado, agora pega a espada, porque quando tu pega a espada, o inimigo vai ver que tu é uma ameaça. Quando tu pega a espada, tu vai começar a fazer um estrago nas forças do inimigo. Então você quer uma caminhada longa com Deus? Primeiro, faça a sua defesa. Eu dou glória a Deus pela nossa igreja, Assembleia de Deus. Nós somos uma igreja centenária, sabe por quê? Porque essa igreja se preocupa com as defesas. Essa é uma igreja que se cobre a cabeça, cobre o seu corpo, cobre os seus lombos, cobre os seus pés, usa escudo, usa uma espada, porque toda vez que a gente está bem protegido, a gente tem longa vida. Você quer uma caminhada longa com Deus? Primeiro, a sua defesa. Fala para a pessoa do lado, irmão, a defesa está em dia? Pergunta, a defesa está em dia? Porque antes de participar desse exército, antes de pegar a espada, você tem que aguentar o peso da armadura. Eita Jesus, você aguenta o peso da armadura? Não adianta querer levantar a espada com uma mão, se com o seu corpo você não aguenta o peso da armadura da sua defesa. E só para a gente dar uma corrida aqui, pelo tempo, rapidamente eu quero citar aqui as armas e algumas das suas funcionalidades. A Bíblia vai falar como o primeiro, que é o cinturão da verdade, e eu falei um pouco aqui. A verdade é o que segura a armadura junto do meu corpo. A verdade é o local onde eu penduro as minhas armas de ataque. É o meu testemunho. Quero pregar? Eu preciso ter um testemunho. Precisa ter verdade na minha vida. Porque eu não posso parecer ser crente, eu tenho que ser crente. Aleluia. Tem que ter verdade na minha vida. Se não existe verdade na minha vida, quando eu prego eu não transpareço a verdade. Quando eu oro eu não transpareço a verdade. Quando eu canto eu não transpareço a verdade. Todo crente precisa ter a verdade. Couraça da justiça, que protege o peito e protege as costas. Tem muitas aplicações, mas uma aplicação é, para que eu preciso proteger minhas costas? Talvez isso seja para ataques de próximo, de intimidade, apunhalada pelas costas. Eu preciso estar preparado para isso. Então quando eu estou com essa couraça, até os de perto não conseguem me atingir. Porque para longe eu tenho escudo, e para perto eu tenho couraça. Sandália do Evangelho da Paz, calçado, é o que representa o meu andar. Então eu devo andar de acordo com o Evangelho. Eu tenho que ter cuidado para não andar nos caminhos de modismos, de doutrinas vãs, de coisinha que vai aparecendo daqui para ali, porque você sabe disso, né? E eu vou falar para você, no arrebatamento a gente vai ter uma grande surpresa, porque muitas pessoas estão seguindo um evangelho que não é verdadeiro, pensando que é verdadeiro. Satanás, quando se apresenta, o texto vai falar, ele se apresenta
travestido como um anjo de luz, porque Ele quer que você pense que a treva é luz. Tem muita gente vivendo na treva, achando que está vivendo na luz. Então, eu preciso estar calçado para entender o que está na palavra, o que está na Bíblia. Não, o que o Evangelho diz? Eu tenho que andar, porque quando eu estou com o Evangelho, quando eu calço essa sandália, eu não tropeço em qualquer pedra, e em qualquer poça, e em qualquer armadilha do inimigo. Porque quando eu ando na treva, na ignorância ou na escuridão, é muito fácil de eu tropeçar. Mas quando eu tenho o Evangelho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Quando eu estou andando com o Evangelho, é muito mais difícil de eu tropeçar, porque ele ilumina o meu caminho. Quando aparece algum modismo, alguma invenção, ele já mostra, olha, tem algo estranho no caminho, ande de acordo com o Evangelho, para você não tropeçar e ser levado por caminhos vãos, que lá na frente você vai perceber, eu pensei que era luz, mas é treva. Aleluia. Escudo da fé é o escudo que eu preciso para me defender das flechas do ataque de longe. Isso aqui é muito interessante. Eu não consigo sair de um único exemplo que eu tenho para isso, que é a cena de um filme, onde tem um exército gigantesco de outro lado, e tem 300 só aqui, e eles jogam tantas flechas que escurece o sol, de tanta flecha. Milhares delas, e só tem 300 desse lado com pequenos escudos. O que eles fazem? Eles entram numa formação de casco de tartaruga. Por quê, pastor? Porque se o meu escudo ele é muito pequeno e ele protege a minha cabeça e meu lombo, eu estou com a minha cintura e a parte de baixo descoberta. Mas se eu entro numa formação e eu me alinho com alguém que também tem um escudo do lado, o escudo dele me protege e o meu escudo protege ele. Quem está atrás de mim, o escudo dele me protege, o meu escudo também protege ele. Então, quando eu estou andando e eu tenho fé, eu preciso aprender que para eu ter proteção, eu também preciso andar com pessoas que têm a mesma fé que eu tenho. Por quê? Porque a fé dele vai me proteger, o escudo dele vai me proteger. Lembra dos amigos do paralítico? Eles saem carregando amigos. Quando eles descem ele do teto, Jesus fala, uau, que fé extraordinária que vocês têm. Por causa da fé de vocês, seus pecados estão perdoados. Ei, existe perdão quando você está andando com pessoas que têm fé. Pessoas que têm fé te dão salvação. Pessoas que têm fé te livram de ataques. Pessoas que têm fé não te deixam ser feridos. Por isso a gente tem que aprender. Nós não podemos andar sozinhos. Se eu tenho fé, eu preciso andar com pessoas que têm a mesma fé que eu tenho, porque a fé dele me protege e a minha fé vai proteger ele. Eu não sei você, mas os ataques do inimigo não vão atingir essa igreja, porque aqui tem um povo de fé. Se você não tem fé nessa área, o teu escudo me protege, o teu escudo protege ele. Glória a Deus, aleluia. Está aí uma dica. Com quem você anda? As pessoas que estão ao teu lado têm escudo, porque numa formação de guerra, e nós estamos vivendo em guerra, se tiver uma abertura, se uma pessoa não tem escudo, todo o exército está comprometido. Ande com quem tem escudo, meu irmão. Conviva com quem tem escudo, porque a tua fé fica mais forte quando vocês andam com pessoas que têm a mesma fé que vocês. Eu não estou falando que é para a gente segregar, não. Nós temos que ter amizade, nós temos que ter conexões, nós temos que ter relacionamento. Mas na nossa intimidade, no nosso dia a dia, quando a gente ora, eu preciso de pessoas que me protejam com a fé deles. Eu vou falar para você quantos pastores e amigos eu tenho aqui em São José que oram, que mandam mensagem semanalmente, e eu tenho no meu coração, eu falo, a fé desse camarada, a fé dessa moça me protege. Eles oram por mim, eles me cobrem de oração, eles jejuam pela minha vida, e eu tenho certeza, assim como os amigos do paralítico, Deus olhou para a fé deles, e ele foi impactado pela fé dos outros. Você é impactado pela fé das pessoas que estão ao redor de você. Você sabia disso? A proteção da fé deles te protege. Aleluia, meu Deus. Escudo da fé são os ataques de longe. Eu preciso estar munido e preparado, andando com pessoas que têm a mesma fé que eu tenho. Por último, eu já falei um pouco da espada. Capacete da salvação é o que protege a minha cabeça. O apóstolo Paulo vai falar assim, nossas armas não são humanas, mas são poderosas para destruir fortalezas, acabando com todos os sofismas, ideologias.
acabando com todos os pensamentos que não vêm de Cristo, pegando esses pensamentos e tornando-os cativos e obedientes a Cristo. A sua mente, e essa é uma frase que todo pregador fala e é verdadeira, a sua mente é um campo de batalha. Pastor, como é que eu me defendo? Com o capacete da salvação. A salvação protege o teu pensamento. Porque os grandes ataques para mim hoje do inimigo não são ataques externos, mas ele pode atacar através de enfermidade, através de calúnia, pode, mas no tempo que nós vivemos, a principal arma do nosso inimigo chama-se sofismas, pensamentos e ideologias. Porque tudo que o Satanás, e para mim a maior arma que ele usa hoje é fazer você pensar como ele pensa. Porque para um espírito atuar na sua vida, você tem que concordar com o que ele está falando. Até porque o Espírito Santo, para atuar na sua vida, você precisa concordar com o que ele está falando e fazendo. Porque espíritos funcionam assim. Então, os espíritos malignos olham e falam assim, ó, eu estou à procura, eu estou andando, estou rodeando atrás de alguém que pense como eu penso. Quando essa pessoa começar a pensar como eu penso, eu vou agir e influenciar a vida dela. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha como é que a gente vence essa luta. Um capacete, mas como é que é? É quando eu aprisiono pensamentos e torno-os obedientes em Cristo. Quando chega um pensamento, eu não posso deixar ele ficar martelando na minha cabeça não. Porque depois que o pensamento fica muito tempo, ele vem para o meu coração e se torna sentimento. É muito mais difícil combater sentimento do que pensamento. Por isso que ele fala, é no pensamento. Chegou na cabeça, já bota para fora. Porque se for para o teu coração, vai ser muito mais difícil você aprisionar. Mas tem um terceiro nível. Se fica muito tempo como sentimento, ele se torna comportamento. Quantas pessoas se comportam a partir de um sentimento que começou como pensamento? Outro dia a gente viu lá na Alemanha, não foi? Um encontro de pessoas que se identificam como cães. Lembra? Alguém viu isso na internet? Todo mundo, latindo. O questionamento de um que eu vi lá, se eles ficarem doentes, eu vou no hospital ou vou no veterinário? A gente não sabe. Por que alguém se comporta como um cão? Porque eu me vejo, eu me identifico como tal. Sabe por que ele se comporta? Porque ele se sente. Sabe por que ele se sente? Porque um dia ele foi sugestionado. E como ele não combateu e aprisionou enquanto era sugestão, se tornou sentimento, de sentimento, comportamento. Por isso que o texto fala, nossa luta, não lutamos com armas humanas, mas as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, acabando com todo sofisma. Sofisma é ideologia. Se a gente não ensinar os nossos filhos a igreja, e se a gente não brindar com as ideologias que são apresentadas, eles vão pensar muito na ideologia. Depois a ideologia vai se tornar um sentimento. Depois vai se tornar um comportamento. Pastor, como é que eu luto contra isso? Salvação. Salvação é um capacete. A gente tem que orar para Deus salvar essa nação. A gente tem que orar para Deus salvar as autoridades. A gente tem que louvar para Deus salvar pessoas de influência. Por quê? Porque eles precisam ser blindados. Porque o diabo vai sempre procurar alguém que concorda com ele para influenciar esta pessoa. Você pode ficar de pé? Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Você tem um inimigo que tem armas, mas você tem um Deus que te deu uma armadura. Coloque a armadura. Aprenda a se defender do inimigo, dos ataques que ele tem contra a tua vida. Toda a armadura. Não deixe uma parte descoberta não. Porque se você deixar descoberto, teu inimigo vai descobrir. E se você não se vestiu, ele vai investir na área que você não se vestiu. Ele vai querer atacar e acabar com a tua vida. Eu vi uma ilustração, e aqui eu termino com isso, antes da gente fazer louvar a Deus. Vou fazer um apelo hoje. Essa série tem sido uma guerra. Na hora de fazer apelo tem sido uma luta, meu irmão. Pense. Teve uma ilustração que eu achei muito interessante, para você entender como os inimigos trabalham. O diabo ele não quer acabar com a minha vida. Ele quer acabar com o meu manto. Manto aponta para um legado, para uma herança.
Manto é algo que eu recebo de alguém, um legado e uma herança de alguém, mas é algo que eu trabalho, eu cresço, eu dou uma identificação em cima dele e vou passar para os meus filhos, para os meus netos, para os próximos pastores. Eu creio que o tempo que Deus me permite viver aqui na igreja e servir esta igreja, eu também estou adicionando e criando um manto que vai ficar depois para essa igreja, assim como cada um de vocês, pastores. Vocês estão confeccionando um manto e quem vier depois vai começar o trabalho a partir daquilo que você entregou. Foi isso que Elias deu para Eliseu. Ele fez todo um trabalho e depois, está aqui o meu manto, continua a obra que eu estou fazendo. Só que Satanás, quando ele vê isso, ele fala: eu não quero acabar com o Marcos, eu quero acabar com tudo que veio antes e tudo que vem depois. Eu não quero só ele, eu quero tudo que está ao redor dele. Porque ele tem uma história de pais e mães, de uma família que serve a Cristo. Eu tenho uma história muito bonita de pastores, bisavô, tataravô, avô, tio, todo mundo pastor. Eu falo aqui, meus irmãos, meus tios, meus primos, meus parentes, tudo é pastor, eu sou totalmente pasteurizado, totalmente. Então toda vez que o diabo vem me atacar, ele não quer só acabar com a minha índole e com o meu histórico. Ele quer manchar a história da minha família. Ele quer manchar o ministério dos meus pais, dos meus avós e tudo aquilo que representa. Então Satanás, ele não quer só você, ele quer tudo ao redor de você. É por isso que lá em Gadara ele falou assim: pode me tirar do Chiquinho, mas não me tira do território, porque o meu trabalho não é pessoal, é territorial. Eu não quero acabar só com fulano, eu quero destruir tudo que está ao redor dele. Tudo. Então o diabo, ele vai te atacar por aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Aí essa ilustração eu achei muito interessante. Ele fala assim: se você entrar num banco, você vai perceber que não tem nenhum guarda, nenhum segurança armado na porta do banheiro. Por quê? Porque não tem nada de valor lá. Onde é que estão os guardas armados dentro de um banco? Estão no cofre. Porque o valor de um banco é o que está dentro e depositado no cofre. Deixa eu falar para você, você é um cofre. O diabo não quer o cofre, ele quer o que está depositado dentro do cofre. Mas se você for num banco, existe uma defesa muito grande ao redor do cofre. A minha pergunta é: existe essa defesa na tua vida? Se os ladrões, porque o diabo só vem para uma coisa, ele vem para matar, ele vem para roubar. Se o salteador, se o ladrão aparece hoje na vida, no teu banco, vai ter defesa no cofre. Ele quer acabar com o que Deus derramou na tua vida. Ele quer destruir aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Você precisa ter defesas, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você.